pena, principalmente pessoas desejando o mal da pessoa, mas infelizmente na vida nós temos isso. Pessoas más no mundo que desejam o mal do outro. Então, não vou comentar muito desse tema, principalmente que a gente fica triste, né? Principalmente, não quero falar nem de brasileiro ou europeu ou outra cultura. Pessoas. Eu quero ir para pessoas, educação, que isso vem de berço, né? Porque a partir do momento quando você deseja o mal para uma pessoa, independente de quem seja, isso é muito grave. Então, a gente fica triste, eu fico particularmente muito triste, principalmente desejando o mal de uma pessoa que ajuda tanta pessoa, de uma pessoa que tem um coração enorme, e sinceramente fico muito triste porque o Neymar não merece isso.